Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai. Irmãos e irmãs, estamos celebrando a Epifania do Senhor neste tempo de Natal. Todo ele é uma epifania, mas assenta precisamente esta epifania em 3 momentos, que foi o do Natal, o momento da visita dos magos ao presépio e o batismo de Jesus no Rio Jordão. São as 3 festas da Epifania inicialmente todo o Natal celebrava estes três momentos muito significativos da vida do Senhor. Depois foi-se reconhecendo a riqueza que cada um deles tinha sido em si e começou depois a celebrar separadamente o Natal, depois a visita dos magos e depois o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. Que o Senhor nos prepare com a sua misericórdia e com o seu perdão, Ele que nos acolhe com todo o seu amor, e nos preparemos nós também para nos acolhermos uns aos outros e dignamente podermos celebrar os santos mistérios. Confessemos então a Deus e uns aos outros os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Sim, Deus Todo-Poderoso tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e conduz-nos à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus Omnipotente, que neste dia revelaste o vosso Filho unigênito aos gentios guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar face a face a vossa glória.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a tua glória, a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires, ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários, de Madiã e Efá. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ó Deus, concedei ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouviste falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. O Senhor está conosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti é que sairá um chefe que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua casa por outro caminho.
Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, este tempo de Natal é tudo ele uma verdadeira epifania. Não é o homem que tem capacidade de saberar de Deus, de o conhecer e de o identificar. É Deus que vem ao encontro do homem, da sua fraqueza, das suas limitações, e se dá a conhecer, se manifesta, se abre e se nos mostra como uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Família perfeita, que agora quer juntar a si e junta, mostra-nos já realmente realizado este seu desejo. Querem incluir nesta família o próprio homem. Que todo homem que vem à luz neste mundo entre nesta família de Deus. E é precisamente isso que nos é mostrado. Um Deus feito homem, para que nós não desconfiássemos, para que nós pudéssemos aceitar a nossa pequenez e também os nossos complexos de uma maneira positiva, porque Deus está sempre do nosso lado. Deus não tem vergonha de se apresentar como homem, se apresentar como um fraco, como um desprevenido. Ele sabia que vinha e para onde vinha. Sabia que Herodes não ia ficar contente com a vinda dele. Havia interesses que iam ser arrasados com esta mudança. Isto do homem entrar no projeto de Deus. E Deus e homem construíram um projeto em comum e que se concretizou em Jesus Cristo com toda a perfeição. Caríssimos irmãos, este é o nosso ideal, este é o nosso projeto. E quanto mais pensamos, quanto mais entramos dentro deste mistério, mais sentimos, mais conhecemos Deus e mais nos conhecemos a nós próprios e uns aos outros, e mais aceitamos e mais adoramos o amor de Deus por nós e mais o temos na devida consideração, num desejo que vai aumentando de procurarmos corresponder a tanta atenção de Deus para conosco. Caríssimos irmãos, saibamos nós que temos tanta ansiedade de sermos grandes, até de sermos como Deus, quando esta oferta nos é apresentada, se concretiza no meio de nós. Os judeus recusaram-na. E nós, caríssimos irmãos, corremos o perigo, se não nos dedicarmos a ela com empenho, para a conhecer cada vez melhor e para a cumprirmos e para realizarmos cada vez melhor, também ela perde para nós o interesse e ficamos no mundo da confusão, no mundo da desilusão, no mundo que nos põe a perguntarmos para onde é que isto caminha. Demos graças ao Senhor, caríssimos irmãos e irmãs,
por estes dias em que somos chamados e alertados de tanta maneira, com tanta luz e com tanta... para não nos ficarmos apenas, enfim, nos aspectos exteriores desta realidade, porque ela é suficientemente séria e é única, que interessa ao homem e que realiza o homem. Demos graças ao Senhor e, olhando para aquele menino no qual Deus nos continua escondido, mas o homem vem-nos à superfície. O homem mostra-nos e vai-nos conduzindo pela sua palavra e pelos seus ensinamentos e pelo seu exemplo, vai-nos levando aos segredos do Pai e vai-nos encaminhando para aquela vida que já é eterna, para aquela vida pela qual mais anseia o nosso coração e perante a qual tudo o resto é relativo, muito importante, porque deve ser integrado, enfim, neste projeto, mas insignificante se de facto nos ficarmos apenas nestes aspectos exteriores que nos levam aos ressaques do abatimento e da insegurança que se acentua na nossa vida. Irmãos e irmãs, vós credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, o Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, Senhor, que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado? Sim. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Então, irmãos caríssimos, neste dia em que Deus quis revelar a todos os povos do Oriente e do Ocidente que o seu Filho veio trazer à terra a luz do céu, numa oração verdadeiramente universal, peçamos ao Pai que faça brilhar a luz de Cristo sobre os homens e as mulheres do mundo inteiro. Peçamos com fé: iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas igrejas mais antigas e pelas mais recentes, para que saibam acolher quem busca a Deus e mostrá-lo no menino, luz dos homens, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos presbíteros, missionários e catequistas, para que deem a conhecer aos que ainda não têm fé a verdadeira luz do mundo, que é Cristo, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos homens da cultura e da ciência, para que procurem Deus nos sinais da criação e da história e o encontrem como os magos, seguindo a sua estrela, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos aflitos que perderam a esperança e por aqueles que ainda buscam uma estrela que os guie, para que o Filho de Maria seja a sua luz, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos os batizados desta paróquia, para que venham a contemplar eternamente o Deus menino que adoraram sobre a terra, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor nosso Deus, que chamastes os pagãos à luz da fé, guiai os que nas trevas os procuram como os magos vindos do Oriente, para que possam contemplar o vosso rosto no esplendor da glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
sei que nem tudo vai ser como sonhei. Tem caminho para fazer e o plano sem saber ser mais alguém. E vais ver, vais sentir, não precisas desistir. Quando a vida te para e diz não, pois eu sou junto a ti, dou-te a força que há em mim. Tu és mais do que um só, somos um, somos um, somos um. Eu e tu somos um, somos um. Eu e tu somos um, eu e tu como a terra e o céu, unidos pelo mesmo sol. E de ti vais colher o orgulho de crescer e sorrir quando vês, somos um, somos um, somos um. Eu e tu somos um, somos um. Eu e tu somos um. Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons da vossa Igreja, que não vos oferece ouro, incenso e mirra, mas sim aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Por ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor está connosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, a vós, Deus de luz e de verdade, porque a vossa graça e o vosso amor nos foram manifestados de forma maravilhosa em Jesus Cristo, vosso Filho. Ele é a esperança de todos os homens à procura da verdade e do bem. Ele é a luz que brilha nas trevas da humanidade. Ele é a vossa palavra que estabelece a sua morada entre nós e nos convida a continuar a sua obra de unidade e de paz. É por isso que com os magos e com todos os que depois deles reconheceram em vosso Filho o Salvador universal, vos adoramos e proclamamos os vossos louvores, cantando com gratidão e alegria. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. Céu e terra proclamam a vossa glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Pai Santo, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e aqui presente, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Jorge e com todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. A todos admiti na luz da vossa presença. Tede misericórdia também de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e com todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para com eles cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Filhos muito amados de Deus que somos, rezemos ao Pai como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não deixeis cair em tentação. Senhor Jesus Cristo, que quereis reunir no mesmo amor todos os homens, perdoai os nossos mal-entendidos, as nossas divisões e discórdias. Dai-nos a graça de partilhar o vosso amor e a vossa paz,
como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre connosco. Saudemo-nos na paz de Cristo. Felizes nós, convidados do Senhor para o seu banquete. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou digno que entreis em minha morada.
Queres saber o lugar da morada de Deus? Volta a olhar o homem pela primeira vez, pois o Verbo de Deus acampou entre nós. Oremos. Senhor, iluminai-nos sempre e em toda a parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com olhar puro e receber de coração sincero o mistério em que por vossa graça participamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs,
O Senhor está connosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos seja favorável. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com votos de continuação de um santo dia, de um santo tempo de Natal e de Deus que vem até nós e conosco quer fazer família, quer viver, enfim, mereça toda a nossa atenção. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.